Vamos ver. Ouvi, eu te mandei um convite, vê se apareceu pra você. Instagram hoje tá complicado. Se não der certo aqui, eu vou tentar no TikTok. Você tem TikTok? Eu fiz o convite pra você. Tenta acessar através do convite que eu te fiz. Eu vi que você me mandou, mas quando eu clico em aceitar, ele não tá aceitando. Aí fala, mira cósmica não pode participar. Vamos ver. Tentar de novo. Acho que agora foi. Você tá me vendo? Não, mas vamos Ah, fazer assim. saco. Você tem TikTok? Eu não mexo no TikTok, eu mexo pouco lá, mas eu acho que de alguma forma essa live eu tenho que fazer me olhando mesmo, me vendo. Tá Uma tela bom. preta na minha frente só aparece eu. E o meu desejo é que realmente apareça nós duas depois, porque eu não sei, Aham. né, se vai aparecer. Ah, Mas eu o sei que tema vai de aparecer. hoje, voltando, né, para o tema de hoje, o Uhum. que receber julgamentos tem a ver com prosperar? Você ajudou esse tema a criar corpo Sim, sim, e foi muito auspicioso, porque justamente esse tema que sempre me afastou das telas, sempre me afastou de estar aqui aparecendo, né? Quanto mais pessoas a gente alcança, mais julgamento a gente vai ter. Então, a sim. gente precisa receber o julgamento da melhor forma possível também. E, gente, quem estiver entrando, se puder avisar que está vendo nós duas. É, porque Oi. a Vitória, ela não tá conseguindo me ver. Não sei por quê, o que que tá acontecendo. Mas quem estiver aqui na live, avisa se tá vendo nós duas, tá? Já ajuda nós. Mas sim, é um Isso. tema muito interessante, é um tema que eu estava pensando esses dias, né? Sobre o quanto você se colocar na disposição de receber o julgamento faz você prosperar, né? Então, assim, quanto mais eu me permito receber julgamento, mais eu prospero. Inclusive, acho que é o Gary Douglas de Access, né? Ele fala que toda vez que você recebe um julgamento sem ponto de vista, você prospera mais US$ 5.000 aquele ano. Então, Sim, a vamos nossa prosperar. disposição, né? A nossa disposição. Eu escutei uma vez que prosperar começa com a disposição de receber julgamentos. E Uhum. aí já vai um ponto que, durante toda a nossa vida, eu percebo, né, que nós somos ensinados a julgar os outros. Eu acho até que Sim. a partir desse julgamento a gente vai entendendo o que a gente pode ou não fazer através desses julgamentos. Então, você está julgando uma pessoa de muito errado ou escrota, ou seja lá o que for, né? Você está já definindo o que você não pode fazer, né? Então, eu Uhum. não posso ter aquilo, eu não posso fazer isso. E dessa forma a gente já vai se limitando, né? Eu estava estudando sobre o tema com Dan Heer, que é o co-criador do Access Consciousness, e tem o Gary Douglas também, que você citou, que é o dono desse projeto todo, maravilhoso, Uhum. o fundador. E, e julgamento é nada mais, nada menos do que uma barreira que a gente coloca. E essa barreira, esse muro que a gente coloca para quando a gente define algo como algo específico, a gente não consegue ver por outra perspectiva. A gente também não consegue receber algo que seja diferente daquilo que a gente definiu, daquilo que a gente julgou. Então, é tão doido isso, porque a gente realmente fica limitado. A gente enxerga só. A gente está com aquela viseira do cavalo e a gente não consegue ver além daquilo. Sim. Simplesmente assim. Gente, quem entrar, pode avisar se está vendo nós duas. Sim, Se tá a vendo, Vanessa tá vendo. avisou. Ah, Obrigada, é? Vanessa, por avisar. Ela falou que tá vendo nós duas. Mas é fácil você observar os cenários, né? Então vamos colocar aí Uhum. pessoas que hoje são destaque e que são bem-sucedidas. Elas sempre buscam autenticidade, né? Então elas sempre buscam Sim. ser elas, ser autênticas e tem aí também o toque da extravagância, né? Então, se a gente olhar Hollywood, ou até mesmo aqui no Brasil, pessoas que são em destaque, né? Pessoas que tiveram crescimento, elas estão sempre ali
Em exposição, primeiramente, porque quanto mais você se expõe, mais você tem essa possibilidade de prosperar mesmo, né? Inclusive, até Uhum. fazer uma tiragem de tarô para mim, lá saiu, né? Você precisa se expor mais, você precisa aparecer mais, porque a energia pessoal vende. Então, a sua energia pessoal, Sim. ela vai vender, ela vai magnetizar. Então, quando uma pessoa ela quer, né, comprar de você, ela quer, como a Débora fala, receber ali da sua energia. Né? Inclusive, a Sim. própria Débora fala muito sobre isso, né? Que as pessoas vão até ela através da energia dela, né? Quer receber da energia dela. E eu acredito que hoje você falou algo para mim também, assim, né? Sobre a pessoa querer estar ali perto de você, receber da energia. Eu achei muito interessante isso que você falou. Sobre o quê? Você falou para mim que a pessoa, ela quer ficar perto de você quando ela tem Sim. ali uma empatia, né? Para receber da sua energia. Aham, foram, eu escutei de professoras que elas são muito fodas e elas falavam, né, sobre elas estão o tempo todo com aquele campo de energia com o trabalho que elas fazem. Então, se elas são terapeutas, por exemplo, elas estão exercendo isso querendo ou não, porque é natural ali. E aí as pessoas vão se cercando, às vezes ela chega e já faz umas perguntas mais profundas, nem sabe quem você é. Então, realmente, nosso campo de energia ele vai informando isso. E Uhum, tem uma história que o Denrir contou de um rapaz que ele trabalhava em um shopping e ele queria aumentar as vendas. E ele estava tendo dificuldade ali de aumentar as vendas. E aí o Denrir foi conversar com ele e viu que ele tinha um julgamento sobre o público gay que tinha naquela ah, região. eu Você lembro já de ter viu? lido isso. Já Uhum, escutou? E aí ele trabalhou essa questão com o rapaz, né, sim. essa questão desse julgamento, e depois ele realmente conseguiu sair desse julgamento para receber do universo gay, do universo homossexual. E ele Uhum. conseguiu aumentar as vendas, conseguiu receber mais universo. Então, quanto mais você recebe, mais o Quanto universo menos julgamento, mais contribui você vai para receber. cada um. Sim, e o universo É, ele contribui com a gente, né? uhum. E o É muito contexto bom. dessa história que a Vitória trouxe é o seguinte: ele era, se eu não me engano, ele era cabeleireiro ou vendedor, algo assim. Uhum. Só que ele trabalhava numa área da cidade que era uma área considerada gay, né? Então, uma área predominantemente gay. E ele tinha pontos de vista sobre homossexuais, ele não gostava, então ele não estava fazendo dinheiro, porque onde ele estava ali se dispondo até o trabalho dele, ele não estava fazendo dinheiro. Então, quando ele lidou com esse ponto de vista, né, ele falou assim: ah, tudo bem, eu posso flertar, mas não vai acontecer nada, eu vou só me divertir aqui com a energia do flerte. Aí ele começou a fazer mais dinheiro. E é muito interessante Uhum. isso, né? É, eu posso até ter um exemplo aqui. Quando a gente trabalha com tarô, a gente recebe todos os tipos de pessoa. Né? Eu gosto até de ficar Sim, pensando assim, nossa, quantos tipos de pessoas diferentes eu já não atendi. Então, quanto menos ponto de vista você tem sobre os seus clientes, sobre as pessoas que te cercam, mais você pode receber. Inclusive, é algo que a Access sempre ele vai estimular você. É um pouco incômodo, mas ele fala assim, receba de tudo e de todos. Então, às vezes, é você estar na disposição de realmente receber de algo ou de alguém diferente que hoje você não recebe. Porque todo mundo tem as suas preferências, seus pontos de vista. Então, assim, você sempre frequenta o mesmo local, sempre sai com as mesmas pessoas, sempre vai ouvir as mesmas músicas, os mesmos assuntos. Então, você cria ali aquele mundinho, né? Então, você está recebendo daquele mundinho. Mas aí, quando você sai do julgamento e você começa a perceber e receber de outras pessoas, você abaixa as barreiras, né? Igual a Axis fala, você começa a ter mais possibilidades. Até porque muitas das coisas sim, também que vai fazer você prosperar é o network. Né? Então, é se conectar com pessoas. Pessoas que conhecem pessoas, que trazem oportunidades. Então, cara, eu sempre fui uma pessoa muito seletiva. E eu ainda sou. Mas eu olho para isso e muito o falo, cara, quê? Muito o preciso quê? trabalhar ou receber. Oi? Muito o quê que você falou? Que você é o quê? Seletiva. 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 Nossa, demais. Demais. Muito Uhum. seletiva. Então, eu meio que tenho essa dificuldade, né, de me conectar com mais facilidade com as pessoas. Mas é algo que eu já falei assim, não, vou trabalhar isso aqui e observar. Né, o que, que diferente pode aparecer quando você se permite receber do diferente. Né? E o que é muito interessante, Sim, porque se a gente parar para olhar, né, o cenário que a gente vem vivendo aí desde os últimos anos, sempre foi um cenário de muita separação. Então, você se envolva com o seu público-alvo e assim, quem não pensar como você, você descarta. Sempre foi isso que a gente foi sim. ensinado, principalmente nesses últimos tempos, onde a gente está vivendo muita polaridade. Então, Sim, a gente é ensinado mesmo. quando a gente fala assim, cara,
Então quer dizer que se eu receber do diferente é que eu cresço mais? Então, assim, dá um nó, né? Dá um nó. A gente fala, pô, realmente é algo diferente, algo que a gente não aprende assim normalmente, né? A gente, na verdade, é estimulado ao contrário. Uhum. Sim. Uma coisa que você está falando muito sobre o julgamento é essa projeção, essa questão que vem de fora, né, do externo. E, ao meu ver, da minha vida, assim, que eu percebo, é que muitas coisas me impediram de estar justamente aqui, fazendo esse movimento de estar aparecendo. E eu percebia que quem era a primeira pessoa a me julgar, essas vozes, elas eram da minha cabeça, elas vinham primeiro de mim. Eu me julgava antes, eu antecipava o julgamento do outro, já me Uhum. olhava com aquela lente procurando o errado de mim, e isso era muito pesado, isso deixava o meu corpo pesado e reativo também para receber esse julgamento. Então, ao perceber esse julgamento sobre mim, eu vi, caramba, eu tô sendo minha inimiga aqui, eu que tô me podando, porque uma coisa que eu percebo do julgamento é que ele faz com que a gente se contraia, se esconda, Uhum. né? Se Sim, você recebe o julgamento dessa forma. E uma das formas que o Axis fala para a gente receber, né, é da gente não julgar esse julgamento. É a gente não ter uma reatividade ou concordar com aquilo. Você não precisa comprar o julgamento que vem dos outros. Você não precisa concordar com o outro. E você também não precisa reagir. É simplesmente aquilo não ter um efeito sobre você. Você deixa aquilo vir e você deixa aquilo ir. E aí, isso é uma forma da gente ir exercitando, tirar o foco que a gente dá super exagerado, mega exagerado, de que aquilo tem um valor real, que aquilo define quem eu sou, que aquilo define. Inclusive, os nossos pensamentos, eles se incluem nisso. Aquele sim, pensamento de que você não é bom o suficiente, aquele pensamento de que você não é bonita, ou que uma parte de você não é bonita. Tudo isso já é a mentira que você precisa descriar, né? Isso já sim, é o potencial que está tentando ser tirado de você e fica essa guerrinha. Então, esse pensamento, ele também é a mesma coisa da gente olhar para o mundo de fora, para aquela pessoa que está nos avaliando de fora, e entender essa uhum, voz aqui, esse pensamento, ele também, eu vou olhar para ele da mesma forma. Ele vem e ele vai. Ele não me define, ele não vai impedir de eu realizar o que eu quero, os meus sonhos. Então, uma coisa que eu fiz esse ano foi, e eu acho que você falou alguma coisa a respeito, eu escrevi os medos que eu tinha e eu quis enfrentá-los. Eu escolhi, foi uma escolha minha, porque eu sabia o meu potencial, eu sabia que eu era capaz de fazer tudo aquilo, mas que eu deixava o medo tomar conta. E olhando por trás desse medo, investigando eles, eu entendi que o medo ali era o medo do julgamento. Ora, eu tô com medo do que vão pensar de mim. Logo, eu não vou conseguir ser quem eu sou. E aí, o Axis ensina a gente coisas incríveis sobre você ser quem você é. Você colocar o seu sim, potencial no mundo. Entendendo que cada ser tem o seu próprio jeitinho. Eu não posso ser você. Por mais que eu tente te imitar, eu nunca vou conseguir ser a Vênus. Eu nunca vou conseguir ser você. Então, olha o presente que é ser você. É algo único. É algo que só você consegue fazer. E eu demorei muito para entender que existia uma parte em mim que era única e eu não precisava ser que nem o outro. Ou seja, eu não sim, preciso julgar o outro por ser diferente de mim. Inclusive, todos os pontos dele é algo que, juntando, é algo só dele. E a mesma coisa para mim. Tem coisas que somente eu consigo fazer, somente eu sinto dessa forma. E poder ser e manifestar tudo isso é o presente, é um verdadeiro presente para si. É um presente maravilhoso. E o julgamento elimina esse nosso potencial, ele tira da gente a capacidade de ser no mundo que a gente é. E o que você acha uhum. disso, amiga? Porque Não, eu você é acho, especial. assim, tem tanta coisa para falar sobre isso, São mas, teias, né? Uma vai pegando a outra, não, a é gente fala. muita coisa. A primeira coisa é justamente pegando esse gancho que você falou do ser você, é o quanto a gente está vivendo hoje um cenário mundial onde as pessoas elas estão adoecendo, mas se a gente parar para olhar o porquê isso está acontecendo, é o quanto a gente está tentando ser o que a gente não é. É o quanto a gente está comprando uma vida que a gente não quer.
Então, tanto essa rotina, né, de trabalho que a gente precisa trabalhar tantas horas, precisa exercer ali uma carga horária. E aí tem a pressão também do que você precisa ser de aparência, do que você precisa ser como pessoa, ou o que você precisa fazer. Então, tudo isso, a gente vai para a pergunta que o Axel sempre traz. É verdade, isso é meu? Verdade, eu quero isso? Eu quero Sim. realmente essas coisas? Então, a gente sempre é ensinado em Axis a olhar para o corpo, que é leve, o que é pesado. Porque às vezes você está ali anos correndo atrás de um objetivo que nem você quer de verdade. Às vezes você está querendo o quê? Sim, Agradar alguém. Agradar a sua mãe, agradar o seu pai, agradar os seus exatamente. filhos. Então, quando você está numa roda, correndo atrás de algo que nem é o que você quer. Ou tentando Tadinho. ter uma aparência que nem faz sentido para você, mas porque lá no Instagram, aquilo que é o bonito. Lá no Sim, exatamente. TikTok, aquilo que faz sucesso. Então, assim, é engraçado que a gente pega o julgamento para prosperidade, mas o julgamento ele está presente em tudo, absolutamente tudo. Tanto que teve um Reels que eu postei, acho que há uns 2 ou 3 dias, falando justamente sobre o julgamento, né? O quanto a gente julga o tempo todo. Porque, na verdade, a gente foi ensinado que o julgamento ele é proteção. Então, assim, eu julgo a pessoa que está do outro lado da rua como uma pessoa perigosa, porque aquilo ali é uma proteção, então logo eu me afasto, eu vou pro outro lado da rua. Então, a gente foi ensinado sempre a estar julgando, né? Julgando, julgando, julgando. Sim. Tanto Ou que que se a você vida do pega uma outro tá criança bem errada, pequena, o se outro você tá pega uma criança errado, bem pequena, igual ele. dificilmente ela vai ter aqueles pensamentos. Sim. Ela geralmente vai falar assim, meu, não tem nada a ver isso aqui, eu vou mesmo fazer isso aqui, não tem nenhum ponto de vista sobre isso. Então, justamente, o julgamento ele acaba sendo travas invisíveis. Travas e correntes que a gente mesmo coloca. Então, porque, vamos perguntar assim, o que de tão ruim pode acontecer se eu me permitir ser julgada? O que de tão ruim pode acontecer? Ah, a pessoa vai me desaprovar? Falar que Exatamente. eu tô louca? Então, quando você percebe que assim, é só como é que a gente dá tanto poder à palavra de alguém ou o pensamento, e aí a gente fica se colocando em caixas para não ser Uhum. maior do que aquilo. Sim. Então, hoje, né, voltando para o tema julgamento e prosperidade, a gente está trazendo que muitas das vezes, consciente ou inconscientemente, a gente escolhe ser pequeno só para não aparecer, só para não estar em evidência, porque quem está em evidência é julgado, quem está em Sim. evidência, né, é hateado. Inclusive, se a gente pegar as atualidades, né, quando alguém sofre uma onda de hate, a pessoa está em evidência. E aí ela sofre uma onda de ódio. Então tudo aquilo acaba entrando no seu inconsciente. Ah, eu não vou aparecer para ninguém me odiar. Não vou aparecer para ninguém me julgar. Mas Tá. qual que é o poder disso? Qual que é o poder, de fato, que isso tem, que está É, o impactando a poder gente, sabe? é o que O a que, que gente de dá, pior né? pode acontecer? O poder é o que a gente dá. Tem uma forma de evitar julgamentos através de perguntas. Eu trouxe aqui 2 perguntas para a gente ser lembrado, né, de fazer nesses momentos. Que a gente faz quando a gente se vê julgando algo ou alguém e a gente percebe que a gente está nesse lugar. Para perceber, a gente tem que estar em Uhum. presença. Se você não está em presença, você só vai pensando e julgando, você não está ali. Mas quanto mais a gente está em presença, isso é consciência. Estar em presença é consciência. E a gente está aqui falando de consciência, né? E as perguntas, elas são para trazer consciência para a gente. Então, não é sobre certo ou errado. As perguntas, elas só vão entrar nesse lugar que é fora do julgamento, é além do julgamento. Que a consciência, ela não julga nada, nem o julgamento. Uhum. Ela não julga. Que essas perguntas eu achei muito interessantes para trazer, que é, quais são as possibilidades aqui? Uma outra pergunta é, como pode ser melhor do que isso? Então, ao invés de você estar ali apontando o dedo, ah, aquela menina tem um nariz estranho. Hum, Quais são as possibilidades aqui? Como pode ser melhor do que isso? Ai, porque eu não vou fazer isso porque eu sou gordinha ou não sei o quê, a gente cria tanta coisa. Como pode ser melhor do que isso? E também tem um outro que eu não sei se você sabe, a frase interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista a meu respeito. Você conhece essa frase? Sim.
Interessante ponto Interessante de ponto vista de vista. que eu tenho esse ponto de vista. E você pode incluir ali o que você está falando, pensando. Interessante ponto de vista que eu acho que o meu namorado está errado porque. Ai, vamos colocar alguma coisa aqui, meu Deus. Tanana, tanana. Eu sou péssima com exemplos. Mas é interessante ponto de vista que eu acho que a minha mãe faz tudo errado, fala diferente, fala errado. Né? E aí você inclui isso nas frases, porque você troca, você vai substituindo um julgamento que é uma conclusão sobre algo ou alguém que você está fazendo, e você faz uma pergunta. A pergunta, ela expande. E uma conclusão, ela fecha. Então, a ideia aqui de trazer a consciência é a gente sempre trabalhar as perguntas para a gente não concluir nada sobre ninguém, sobre as coisas. A gente Uhum. abrir mais possibilidades. A gente vai sempre abrindo, porque sempre pode melhorar. Mas a gente nunca está na pergunta para que isso aconteça. Então, quando a gente se abre para a Sim, pergunta, a gente está nossa. enxergando mais. É legal, né? E assim, Eu quando acho. você entra nesse espaço de fazer a pergunta, é muito interessante observar as coisas que acontecem ao redor, né? Então você fala, você fica observando e fala, nossa, algo que eu pedi realmente chegou. Então, Sim. ficar na Hoje é pergunta sempre é muito bom. especial, né? Principalmente a pergunta do como pode melhorar, né? Que o pessoal fala assim, tá bom, pergunta, como pode melhorar? Tá ruim, pergunta, como pode melhorar? Então, e não se julgar. Eu acho que a maior chave que o Access trouxe mesmo é a questão de não se julgar, né? Não julgar nada como certo ou errado. E eles falam sobre sempre viver em blocos de 10 segundos. Então, em 10 segundos eu escolho isso. Então, em 10 segundos eu posso escolher ser uma tirana. Em outros 10 segundos eu posso escolher ser a pessoa mais amorosa do mundo. Então, isso tira todo o peso de você se definir. Você se definir como uma pessoa, sei lá, antipática. Você se definir como uma pessoa seletiva. Então, não, hoje eu vou escolher não ser seletivo. Hoje eu vou escolher receber de pessoas diferentes. Ou hoje eu vou escolher ser totalmente diferente do que as pessoas julgam ou acham que eu sou, né? Porque muitas das vezes a gente tá seguindo um script que nem foi a gente mesmo que colocou, né? Que às vezes foram nossos pais que tantos falaram que a gente é aquilo e aí a Sim. gente ficou preso Eu sou naquilo. Nossa, o boazinha. quanto. Sou boazinha. E aí você Nossa, desafia. Não, tem que ser boazinha, eu sou boazinha. E aí você vai projetando aquilo que você entende que é ser boazinha pro resto da sua vida. E você também é um monte de outras coisas. Quantas sim. mentiras, né? A gente não comprou. Não, muitas, muitas mentiras. E justamente isso, né? Que você ganha sendo a boazinha. A gente estava até comentando ontem, né, sobre o filme Fome de Poder, né, que Sim. muitas pessoas têm diferentes pontos de vista sobre aquele filme, mas aquele filme é um retrato do que o universo fala. Essa questão de karma, não que o karma não existe, mas muitas das vezes as pessoas falam assim, tô esperando o karma para aquela pessoa acontecer. Mas se aquela pessoa ela se sente no direito de fazer aquilo, se aquela pessoa ela tá realmente, pô, eu mereço isso aqui, mesmo que eu roube de você. Então ela tá, né, recebendo mais disso. E você às vezes está recebendo mais de tá naquela situação de, tipo, tô esperando tal coisa acontecer. Sabe? Então é uma coisa muito complexa. A gente entra em muitas camadas e começa realmente a se questionar sobre tudo que a gente foi ensinado ao Sim. ser o que é a vida, né? Como é que funciona aqui esse universo. E julgamento também, a gente tem várias facetas para ele, né? Às vezes a gente está cuidando de alguém, julgando o que é bom para ela ou o que é o certo para ela fazer, e a gente mascara isso como cuidado. Então a gente tem Uhum. tantas possibilidades até de julgar sem parecer um julgamento, e isso, para mim, eu entendo isso como uma invasão. A gente está invadindo o espaço do outro, literalmente, pelo que eu julgo certo ou errado, e trazendo isso para o outro, de uma forma muitas vezes invasiva, disfarçada de cuidado. Então é muito complexo, gente. Quando a gente vai desvendando, né, nossas sombras e tudo mais, a gente vai entendendo que a gente não é feito só de coisas boas. E eu acho que esse é o momento em que a água bate na bunda, acho que é assim que fala. Eu péssima com essas frases. Uhum. Mas que, para mim, geralmente, poxa, eu sempre quis, né, honrar esse papel de boazinha. Então, quando eu comecei a enxergar, um dos meus maiores desafios em ser julgada era de ser julgada de uma pessoa má, de uma pessoa que
Por exemplo, eu não colocava limites nas pessoas, porque eu achava que se eu colocasse limites, eu ia ser uma pessoa má. Eu julgava isso Uhum. as pessoas também. Se as pessoas colocassem um limite ali pra mim, muitas vezes pô, essa pessoa tá sendo má comigo. Eu queria punir essa pessoa de alguma forma. Então, essa era uma forma que eu reagia também com outras pessoas. E eu projetava isso. Eu sentia muito medo de ser vista de uma forma negativa, então eu tinha muita dificuldade de colocar limites. Eu queria agradar a todo custo, a custo da minha felicidade, a custo de poder ficar leve, poder ser divertido para minhas experiências. Então, por muitas vezes com amigas, em vários contextos, eu realmente não estar ali à vontade, porque eu estava fazendo algo para o outro, mas não estou falando que forçava, né, eu fazer, mas eu literalmente queria agradar o tempo todo. Então, quando eu larguei essa boazinha, foi muito difícil. Foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Foi deixar de ser boazinha. E até hoje, colocar limite, assim, às vezes eu ainda tenho que respirar fundo e fazer. Mas enquanto eu não faço, eu não sossego. Então, hoje eu já estou aprendendo que realmente eu não tenho como fugir. Eu vou colocar, vou estabelecer meus limites. Porque eu tenho todo mundo, né? A gente precisa reconhecer até onde o outro pode chegar. Então, no julgamento, o que é o receber julgamento, né? Que eu acho que esse ponto é interessante a gente falar. Eu não vou concordar com o que está sendo dito. Isso não faz parte do meu mundo, faz parte do mundo do outro, entendeu? Mas eu não vou ser uma pessoa que vai ser abusada, que vai ser capacho. Você vai pôr os seus limites, isso é extremamente importante. Mas receber Uhum. julgamento é você não precisar se defender de algo que é do outro. Isso é do outro, isso é o que pensa Exatamente. dele, o que ele pensa de mim, o que ele pensa de você. Literalmente não tem nada a ver É com dele. o seu mundo. Então fica com ele, né? A gente só devolve. Uhum. Ah, eu amo o Axis. Realmente é libertador esse E sentimento. Não é? eu acho que quando você se coloca na posição de não conseguir devolver ou causar o desconforto para alguém que está em seus limites e sustentar isso, é muito poderoso. Nossa, você vira a chave assim, você fala, uau, eu tenho o poder de fazer isso. Eu tenho o poder de sustentar o desconforto de quando a pessoa está me reprovando e não Uhum. me importar. E você não me importa. E, cara, principalmente para nós, né? Nós mulheres, a gente sempre se colocou num papel de agradar. Então, principalmente para Sim. as mulheres, é muito difícil desagradar. É muito difícil sustentar o desconforto de uma pessoa que está desconfortável por algo que você fez. Mas, gente, quando eu ativei aquele arquétipo da Rainha de Espadas, e aí foi uma semana assim que eu realmente vivi o arquétipo da Rainha de Espadas, do tipo, meu, você tá me encarando, eu vou encarar no fundo do seu olho até você parar de me encarar. Sabe o poder disso? Nossa, e a pessoa, será que a pessoa quer abusar do seu espaço e fala assim, não, peraí, não é assim. E aí você impõe limites e você fala sério. E, tipo assim, nós podemos ser sérios. A gente não Sim, a precisa gente ser também pode ser dócil, né? divertida. A gente também pode ser divertida, a gente pode ser séria, Pode ser tudo. pode ser tudo. Exatamente. Então, eu acredito que a pessoa que reconhece que ela pode escolher ser tudo, às vezes, em diferentes momentos da vida, você vai precisar ser um pouco de tudo, expande muito mais rápido. Então, às vezes, você vai precisar ser amorosa, empática, mas às vezes você vai precisar ser louca. Às vezes você vai precisar ser afrontosa. Às vezes você vai precisar ser a pessoa que fala assim, nossa, mano, que menina antipática, que mulher grossa. E tá tudo Sim. bem, entende? Que às vezes é necessário você se colocar nesse papel para você conquistar mais espaço. Porque, né, o Uhum. que a gente quer aqui? A gente quer conquistar nosso espaço. A gente quer atingir mais. Entende? Então, nossa, quando eu percebo essa energia, que é principalmente o arquétipo da Rainha de Espadas, eu consigo perceber o quão bom é estar nesse papel. De você se impor, sabe? De você. Eu não preciso agradar todo mundo. Não preciso. Então eu vou, sim, se eu perceber que a pessoa tá me infringindo, que a pessoa tá ultrapassando meus limites, vou ser séria, né? Vou confrontar, vou me impor. Então essa é uma energia muito poderosa. Uma energia muito poderosa que nós precisamos acessar, né? E experienciar realmente o que é isso. Porque uma vez que você consegue sustentar, você já dá um salto, você já muda e aquilo já fica mais forte no seu campo. Você sempre Sim. conseguir trazer aquela energia quando ela é necessária. Eu adoro a Rainha de Espadas.
E ela é o meu maior desafio até hoje, é algo que eu vou incorporando aos poucos, mas tem tudo a ver com limites, tem tudo a ver com a seriedade de respeitar o seu lugar no mundo, né? E de poder trazer a seriedade também para essa importância do eu. Eu acho isso muito interessante. Eu gosto de. Para mim é mais leve e divertido. Quando é leve e divertido. Mas a seriedade também é esse lugar de, pô, de julgamento também. A gente pode ter julgamento nesse lugar da seriedade. Mas depende Uhum, do momento. Eu percebo que algumas vezes as pessoas impõem que precisa ser sério, tipo, trabalho. E nesse lugar do uhum, trabalho, por exemplo, para mim é muito importante que seja divertido, que seja leve, que seja fluido para mim, né? E essa máscara de que tem que ser tudo sério, né? Porque senão você não vai ser levado a sério, é uma grande mentira, né? Assim como, para mim, é nesses dois pontos a gente pode ter julgamentos ou não, mas no lugar que você está falando, eu posso ser séria. Eu posso ser séria. E quando eu sou séria, eu preciso sustentar isso, aquilo. Pô, eu tô me vendo nessa situação e tô vendo o quanto é confortável ou não para mim, quanto isso faz parte de mim. E aí, nesse lugar, eu sinto a liberdade que a gente está falando aqui, essa liberdade de ser quem você é, sem os julgamentos. sim, E, sim. e para mim é um desejo muito grande poder fluir entre esses lugares, entre essas personalidades, sendo eu ainda. Uhum, Poder ser séria quando eu quiser ser séria, quando eu estiver falando de algum assunto e eu sentir que eu preciso ser séria ali, e em outro momento que eu senti de ser divertida, e eu posso fazer isso até, por exemplo, agora, poder ser quem eu sou. E eu sei que eu sou sim, isso, né? Sou um monte de coisa. Estou mostrando aqui um monte de parte. E sim. é bem profundo. Eu estava pensando, nesses dias a gente tem conversado bastante. E é tanta coisa que a gente quer fazer no mundo, que a gente quer se colocar. E quantas dessas coisas também fala de grandiosidade. Grandiosidade e milagres que a gente pode receber. Eu tenho uma pergunta que eu trouxe, que ela é muito interessante, eu vou fazer para você, mas quem está aí também ouvindo pode se projetar nessa pergunta. Eu vou fazer também para mim, mas você está disposta a receber o julgamento que acompanha a riqueza e o sucesso material? Sim, escolho. Porque o lugar que tem julgamento. A gente acha Nossa, e que muito, não, né? que a gente adora, Uhum, nossa, vem em mim, riqueza, maravilha, nossa, adoro. Só que, gente, o motivo da gente não prosperar, muitas vezes, é porque existe um julgamento. E esse julgamento parte de nós uhum, sobre a riqueza. Né? sim, Como a gente definiu sobre a riqueza, e aí, se você sentir de fazer um enunciado aclarador, eu aceito sobre isso, pode, pode. né? Não, Todos esses mas é anos, muito né, que a complexo. gente julga a riqueza, meu, a riqueza, o sucesso, que não seja a sua intenção ter sucesso, por exemplo. Ok, eu não quero ter sucesso, mas e ter sucesso em ser você nesse mundo, né? Sucesso é muito mais do que ser reconhecido, ser famoso, é muito mais do que isso. O sucesso é uma realização de ser você também. Tem muita Sim, coisa. A gente pode ter sucesso em vários âmbitos da nossa vida, né? sim, o sucesso ele vai muito além do sucesso financeiro. Sim. Eu acho que ele parte ali, principalmente do quanto você está satisfeito consigo mesmo. Eu acredito que enquanto a gente estiver aqui nessa realidade, a gente sempre vai querer mais. Mas o quanto você está confortável hoje, né? Então, Sim. será que hoje eu estou confortável com a renda que eu estou recebendo? Estou confortável na casa que eu moro? Então, são muitas perguntas que a gente pode perceber, né? Mas realmente, muitas das vezes, e isso eu pego até do contexto desse país. Principalmente aqui Uhum. no Brasil, a gente tem muito julgamento com riqueza. Muitos julgamentos. Muitos querem prosperar, muitos querem avançar financeiramente, mas intrinsecamente, já no nosso DNA brasileiro, a gente tem uma aversão à riqueza. Por quê? Se a gente comparar aqui, né, como que é a cultura brasileira, o que a gente
aprende desde pequeno, o que, que é ensinado até mesmo nas novelas. Eu lembro que teve uma época que eu assistia a novela, lá para 2021, e eu Sim, sempre observava como na novela eles colocavam sempre o rico como vilão. Sempre o rico era o vilão e sempre o pobre ele era o bom moço que salvava ali o dia, que era íntegro, que era cheio de valor, e a pessoa rica era aquela tirana. Então, gente, são pequenas coisas que são repetidas em novela, em música, em conteúdo que a gente consome que vai entrando na nossa mente. Então, tudo aquilo gera crenças, que geram julgamentos, que fazem a exatamente. gente boicotar o dinheiro. Sim. A gente é ensinado a querer ter dinheiro, mas inconscientemente a gente não deseja. A gente Então, a gente rejeita, a fica gente nesse constante afasta. julgamento. Sim, sim, exatamente. Então, essa pergunta ela é bem profunda, que a riqueza, cada um vai ter o que significa, né, a riqueza, mas Uhum. quando a gente não julga esse lugar, e quando a gente já sobe um muro, uma barreira, um julgamento acerca do que é sucesso, do que é riqueza, do que é dinheiro, o sucesso, como a gente falou, ele significa várias coisas. Mas se eu ergo uma barreira para isso, eu ergo para todas as outras. Para todas as Uhum. outras áreas da vida em que eu poderia ter sucesso. Não só a financeira. Sim. Então, tem uma técnica do Axis que é baixar barreiras. Você faz um comando para você cerebral, é quase uma neurolinguística, né? Mais ou menos assim. Mas você vai pedindo, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. E é uma forma ali de você. Olha como a gente vai ter presença, né? São técnicas que trazem muita presença para o nosso corpo. Ai, como eu amo isso, de verdade. Eu Não, é fico muito muito feliz. bom. Realmente, eu tive uma experiência que tem umas 2 semanas. Foi um dia assim que eu acordei bem ansiosa, bem fora da realidade, sabe? Eu falei, quer saber? Eu não vou ficar dando voz para isso, não. Eu vou fazer processos de Axis. E eu sentei. Gente, foi 10 minutos que eu fiquei na pergunta, que eu fiquei no PodPoc. Para quem não sabe, o PodPoc é uma fala que a gente faz para eliminar ali um padrão, um julgamento, uma energia, enfim. E quando eu saí desses processos de 10 minutos focado em perguntas, focado em podpoc, a minha energia era outra. Eu falei, cara, tem algo aqui, tem algo aqui. Porque realmente, se eu sair do ponto A para o ponto B, alguma coisa aconteceu. Então, realmente vem dessa energia de você estar na pergunta, de você baixar as barreiras, de você falar o que mais é possível, de você pedir por mais. Eu percebi que quando a gente pede por mais dinheiro, ele aparece. Às vezes ele não vai aparecer ali em formato de Pix ou cédula, mas muitas das vezes ele vai aparecer no movimento. Então, Sim, existe ali um movimento que você vai ser presente. convidado, e aí o universo está falando assim: olha, você pode receber mais dinheiro tomando essa ação. Você está na disposição de tomar essa ação? E aí, muitas das vezes, é aquele momento que a gente trava, que a gente fala assim, nossa, esse é um passo grande, eu vou conseguir tomar esse passo. Mas é muito interessante que toda vez que você pede, vem de alguma forma. Às vezes, muitas vezes não é de um material, né, o físico, o dinheiro físico, mas o movimento. E você fala, cara, realmente eu pedi, veio. Olha só que interessante. Né? E aí dá vontade da gente ficar mais na pergunta, e mais enunciado dor, e puxando mais energia. Eu tô gostando também bastante de fazer o puxão de energia, sabe? Então, aquele desafio Sim, que a gente fez muito bom. da voz certa para você, que ela Uhum. ensinou a gente a sempre estar puxando a energia de tudo, né? Então, quando tem um Sim. ambiente que eu gosto, eu puxo energia. Eu falo, puxa, puxa, puxa energia, puxa energia. Inclusive, foi até o que eu falei para você, né? Que eu fiquei muito querendo muito tempo, tá? Aqui onde eu tô hoje, né? Nesse prédio. Então, toda vez que eu passava por aqui falando, puxa essa energia, eu falava assim, olha ali meu trabalho, né? Ai, gente, eu lembro de alguns meses atrás eu passar de carro aqui em frente e falar assim, olha ali meu trabalho, sabe? Então, você já puxar a energia daquilo e falar assim, eu vou estar nesse lugar em algum momento, sabe? Eu escolho isso. Inclusive, eu continuo puxando. Tem outros locais aqui que eu já olhei e falo, puxa a energia disso aqui, eu não sei como é que isso vai aparecer na minha vida, mas eu vou puxando a energia de tudo isso. Inclusive, um dia a gente vai fazer um vídeo ensinando o que é puxão de energia. Eu acredito Sim, que quem está aqui ainda não sabe o que é o puxão de energia, mas é uma técnica que realmente eu estou fazendo e eu estou percebendo os movimentos acontecerem. sim. Nossa, é tão bonito. Você foi falando, eu fui lembrando de tanta coisa também que eu manifestei dessa forma. E a gente literalmente vai, para quem não sabe, a gente já faz puxão de energia sem entender o que que é, Uhum. mas é uma forma da gente manifestar como a gente faz, né? A gente
deseja algo e a gente manifesta. Muitas vezes é, vem de uma forma meio bugada, porque, enfim, tem aí os julgamentos, como a gente está falando, mas até mesmo esse local que eu tô na casa da minha namorada. E antigamente eu tinha um outro relacionamento e eu trouxe essa pessoa aqui para esse bairro que eu tô hoje. E eu lembro que essa pessoa criticava muito esse bairro, porque tinha umas coisas legais aqui por perto, né? E foi difícil trazer essa pessoa. E eu lembro que ela criticou muito esse bairro, esse espaço. E eu, tipo assim, pra mim eu não entendia, mas tinha ali um lugar do julgamento. E eu queria tanto poder andar com a minha namorada naquele ambiente, e ela não queria. E eu não tinha julgamento nem com ambientes opostos a esse e tal, mas eu sentia que tinha um julgamento da parte dela. Então, pô, esse Sim. lugar não daria pra eu estar com a minha namorada. E aí o relacionamento acabou. E eu lembro que eu desejei muito, assim, poder estar nesses ambientes que eu quis estar um dia com a minha ex. E eu desejei que esse novo relacionamento viesse com essa possibilidade de eu estar nesse lugar e tal. E aí é muito doido que hoje a maior parte do tempo eu estou nesse bairro e eu fico, caramba, meu, como é doido, a gente realmente manifesta as coisas conforme a nossa potência da palavra, da intenção, Sim. do pulsão de energia. Eu realmente fazia sem saber o que que era. Então é muito doido isso. Tipo, eu fico bem emocionada, porque são tantos exemplos que eu tenho, tipo, meu Deus, a gente realmente consegue materializar o que a gente quer. Né? Como Nossa, é é que de demais. várias pessoas eu escolho a pessoa que eu nem sabia o bairro que ela morava, não sabia nada, e aí eu vou descobrir a pessoa era do bairro, e hoje eu passo a maior parte do tempo nesse bairro e eu fico, nossa, parece piada. Sim, né? E às vezes a gente manifesta só pelo desejo. Às vezes a gente nem precisa visualizar, mas é igual a Abrams, eles ensinam, né? Que muitas das vezes você viver o contraste, que é você viver o que você não gosta, você já manda para o universo aquilo que você quer. Mas eu vou contar muito rapidinho aqui, porque na verdade essa história é muito longa, de uma amiga minha, que é a Patrícia. Não sei se ela tá na live aqui. Mas ano passado eu fui na casa dela e ela tava assim, prestes a ir embora do país. Ela falou assim: ah, tô indo embora, tô vendendo minhas coisas, vou morar fora. Falei, beleza, vamos conversar. Gente, naquela tarde ela me contou a história de manifestação dela, da casa dela, e assim, eu entrei em parafuso, porque eu falei, cara, isso é tão surreal que eu entrei em parafuso, mas resumindo, porque é uma história muito longa, ela basicamente manifestou o apartamento dela exatamente como ela visualizou. Então ela falou que antes de dormir ela visualizava como ela queria o quarto, como ela queria a cozinha, como ela queria a sala e tudo. E, e aí ela foi me falando assim, olha só, Fê, esse móvel azul aqui, eu visualizei e manifestei ele exatamente. Tá vendo essa vista aqui? Eu visualizei e Meu Deus do manifestei. céu. Tá vendo essa cozinha aqui? Eu manifestei. E olha o que ela falou pra mim. O único local que eu não visualizei e que eu não consegui definir como eu queria era o banheiro. E toda vez que eu entro no banheiro, eu acho ele estranho. Eu acho que ele não se conecta, porque eu não defini. Cara, aquilo me deu um parafuso. Eu falei, não, Patrícia, isso é demais pra mim. Como assim você não visualiza o banheiro e o banheiro é esquisito? Porque você não conseguiu visualizar o banheiro? Então, tipo assim, você construiu tudo isso aqui na sua mente e manifestou. E, cara, ainda tinha toda uma questão de ser uma mistura ali de Itália com Miami. Gente, é uma história muito longa, mas um dia eu conto pra vocês essa história. Uhum. Mas, cara, quando ela falou que o banheiro dela era estranho, porque ela não conseguiu visualizar o banheiro, eu falei, nossa, realmente, Patrícia, realmente você é a doidona da visualização, de Essa questão, manifestar mesmo. essa questão de mudar de casa, eu realmente mudei muito de casa e eu também aprendi a fazer isso. E aí, toda vez que eu vou para uma casa nova, eu falo, meu Deus, eu pedi isso. Eu só lembro depois também. Eu falo, nossa, eu pedi isso. E aí eu fico atenta que partes que às vezes eu não considerei ali no meu pedido. Não é nem pedido, eu não fico ali pedindo exatamente, mas eu já sinto que eu vou conseguir aquilo. É uma sensação de, ó, é um sentimento de já se projetar ali. Inclusive, o puxão de energia, gente, ele funciona muito, porque assim, a gente vai experimentando essa energia de alguma forma. E muitas das vezes, os bairros que eu fui morar, as coisas que eu vivi, eu já estive lá antes. Não precisa estar fisicamente, mas assim, a maioria dos lugares eu já estava fisicamente.
E eu já conhecia, quando eu via, consegui uma casa ali naquele bairro. Então, assim, foi um bairro que eu fui, visitei, falei, nossa, que bairro legal, um dia, quero morar aqui, nossa. E aí, realmente vai acontecendo. Quando a gente fala também do puxão de energia, a gente falou de algumas personalidades, e você me falou ontem ou foi hoje sobre ousadia, né? Como Sim. a gente às vezes julgou, né, ser ousada, porque a gente escutou, não pode ser só ousada, como uma forma de julgamento, de xingamento, uma crítica, e a Uhum. gente vê em algum momento que, pô, quando eu sou ousada, coisas muito Uhum. boas se manifestam. Que interessante, o que mais é possível aqui que eu não considerei. Sim. E a gente estava falando sobre essa questão de ser ousada, e aí você me falou algumas coisas sobre isso, mas a gente tem pouco tempo para falar. Mas a gente falou sobre personalidades que estão aqui no Brasil, que são exemplos que são muito julgadas e são muito vistas, e eu lembrei muito da Anitta, porque eu estava Exatamente, conversando com Anitta. ela, com uma outra amiga, e, pô, é uma pessoa que manifesta muito o que ela quer, ela vai atrás, ela é ousada, e ela também é muito julgada. E aí, Sim. recentemente, putz, eu tinha um julgamento muito forte sobre ela. E aí eu passei a receber mais da energia dela, que era Uhum. uma coisa assim que, pô, tem um lugar aqui meu que existe um julgamento, existe uma projeção, existe algo aqui. E aí eu fui entendendo, aí eu passei a ser a pessoa que recebe dessa manifestação de coragem que ela tem. Exato. E aí, Exato. nossa, foi bem interessante. E isso é o puxão de energia. Você se permitir Uhum. ali, fazer essa movimentação energética, pedindo ali, não é nem um pedido, pode ser um pedido, né? Puxando energia, você pode pedir, intencionar isso, para Sim. que você possa acessar a energia dessa pessoa. E eu falei, cara, quando que eu ia querer acessar a energia dela? No passado? Era tipo, eu tava muito, eu tinha vários muros erguidos para não receber a energia de uma pessoa que eu julgava que era isso, aquilo outro. E aí eu passei a baixar essas barreiras e esse puxão de energia me ajudou muito, inclusive estar aqui hoje. Então, Sim. olha quanto a gente deixa de receber por julgar. Nossa, demais. E hoje em dia eu acho interessante que eu consegui separar o julgamento da pessoa com o que ela é. Então, exemplo, às vezes eu tô no TikTok, no Instagram, e aí eu vejo uma pessoa muito excêntrica, eu falo assim, a primeira reação é o julgamento, né? Natural. Eu falo assim, nossa, que isso? Mas depois eu penso, cara, a pessoa tá sendo ela, a pessoa tá sendo a energia dela, tá sendo doida, tá usando uma roupa esquisita, mas ela tá sendo ela. Será que eu tô na disposição de ser igual essa pessoa? De usar o que eu quero usar e de ser o que eu quero ser? Sabe? Uhum. Então, eu consigo separar o que é o julgamento do que é a pessoa e receber. Mesmo quando, tipo assim, é totalmente oposto. Eu falo, nossa, nada a ver isso aqui, mas a pessoa tá na disposição de ser julgada, a pessoa tá na disposição de aparecer. Então, às vezes a gente Não, precisa mais foi muito disso. legal isso, foi muito legal. Sim. E essa questão da ousadia, né? Principalmente eu consigo lembrar de muitos eventos na minha infância onde eu escutava dos meus pais. Você é uma menina muito ousada. Você é muito ousada. E aí você interpreta isso como negativo. E realmente, eu sempre fui muito pra frente, muito ousada, não tinha medo, ia lá, fazia, corajosa. Mas o quanto aquela informação entrou na minha mente do tipo, você é uma menina ousada, você não pode ser ousada, você não pode ser corajosa. Então, quantos pontos de vista a gente comprou da ousadia, da coragem, que hoje, se a gente usasse, a gente estaria, ó, prosperando muito mais, recebendo muito mais dinheiro. E às vezes é entrar na disposição de nunca falar assim, ah, eu nunca faria isso. Nunca faria isso. Uhum. Sair dessa disposição e falar assim: olha, eu tenho um bloco de 10 segundos. Por 10 segundos eu posso escolher ser isso. Por 10 segundos eu posso escolher fazer essa coisa aqui que eu falei que eu nunca faria, sabe? E, cara, e aí a partir daí você vai gerando, como é que eu posso dizer? Gerando oportunidades. Uma personalidade que me veio na mente agora, que até uns tempos atrás virou meme, é o Ronaldinho Gaúcho. Porque o pessoal sempre fala assim: meu, quanto rolê ele adora esse captar? Até preso ele já foi. Mas ninguém odeia o Ronaldinho Gaúcho. Todo mundo fala, mano, uma hora ele tá numa roda de samba, outra hora ele tá, sei lá onde. Então, ele é uma pessoa que recebe, né? Recebe muito ali de tudo e de todas, e vai, vamos embora, vamos fazer acontecer. Então, o quanto que ele Sim. não tá vivendo, né? Por justamente não estar nesse Uhum. julgamento. Então, gente, estamos chegando ao fim dessa live, né? Mas para encerrar aqui, o que fica para nós é
Permita-se sair do julgamento de você, primeiramente. Então, para essa semana, fica essa energia de vocês baixarem as barreiras e observar onde você está se julgando e buscar sobressair isso, né? Ou só observar também, porque só de você observar, ao invés de cair naquele julgamento, já é um grande passo. E também buscar receber da energia do diferente. Acredito que é o exercício que a gente pode trazer hoje para o pessoal. Sim, e eu vou finalizar com uma frase para a gente poder fazer, se você quiser fazer junto comigo, você que está aí do outro lado. É uma frase que no final eu vou fazer uma frasinha que se chama enunciado aclarador de barra de Axis, que a gente não precisa entender, mas é para ajudar a liberar o que a gente está pedindo na frase, tá? Todos os lugares em que eu deixo de fazer e de ser tudo que eu sou e tudo que eu verdadeiramente sou, e poder realizar tudo que eu gostaria de realizar nesta realidade, e tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu vou destruir e descriar agora. Certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, curtos, garotos, povoads, bases, criações e aléns. Pode poc, pode poc. Pode, pode. Ai, gente, foi maravilhoso. Então Foi fica maravilhoso, aí adorei estar o aqui. desafio para hoje vocês baixarem as barreiras do julgamento essa semana e ver quanto mais dinheiro vocês podem criar, quanto mais amor, quanto mais alegria, quanto mais sucesso pode vir essa semana. Então vai ficar esse desafio pra gente. Tanto para mim, para Vitória e para o pessoal que tá aqui na live também. A gente está fazendo tudo junto e misturado aqui. A gente está compartilhando o que a gente está aprendendo e o que a gente está fazendo aqui, mas Literalmente, a gente né? está na Vivendo na construção. prática. É, literalmente. Um abraço, amiga. Muito obrigada por estar aqui Tchau, hoje. gente. Muito obrigada por essa live.